Meus amados, vamos ler aqui em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Vamos ler a partir do 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não retornam, senão que regam a terra, e a fazem germinar e produzir, e dão a semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será. Isto é, assim como ele diz aqui, a neve e a chuva que descem do céu, significa que a palavra dele também desce do céu. Você sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? É que os céus estão abertos e a palavra de Deus está descendo do céu para nós. E diz, assim será a palavra que sai da minha boca, e não retornará para mim vazia. Então ela veio fazer algo aqui nessa noite. Ela não vai voltar vazia, ela vai fazer a vontade de Deus neste lugar. Aí diz, e realizará o que me apraz, e cumprirá aquilo para que a enviei. Então ela não retornará vazia, ela vai realizar o que lhe apraz e cumprirá aquilo para o qual ela foi enviada. Vamos ainda para o livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que tu vês, Jeremias? E disse, vejo uma vara de amendoeira. E me disse o Senhor, vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós. Vem nos ajudar nesta noite aqui neste lugar, Senhor. Vem realizar a tua obra aqui neste lugar. Toma o teu lugar nesta reunião, Senhor. Toma o teu lugar aqui entre nós, ó Espírito Santo eterno. Eu venho te pedir juntamente com os meus irmãos e minhas irmãs aqui nesta noite. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar de total e absoluta preeminência. Toma o teu lugar onde só tu és digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado. Vem, Senhor, nesta noite e fala com liberdade aqui entre nós. A tua palavra nos diz que quando o Senhor fala, esta palavra vem do céu, vem da tua boca. O homem é simplesmente um mero e pequeno canal. E esta palavra vem para te satisfazer na tua vontade, no teu prazer. Então vem nos ajudar aqui, Senhor. Este povo está reunido aqui por causa de ti, Senhor. Esta igreja está aqui nesta noite por causa do teu nome, por causa da glória do teu nome. Esta igreja está reunida nessa noite aqui porque ela quer expressar o louvor e adoração por causa da tua graça. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Como teu filho que esteve aqui nessa terra, ele nunca despediu uma multidão vazia. Não permita que nós voltemos para os nossos lares vazios. Nos encha de ti, Senhor. Nos encha da vida da tua palavra. Traz cura para o nosso corpo. Traz restauração no nosso espírito. Renova a nossa mente. Traz vida para nós, Senhor. Nos alimenta hoje. Te pedimos em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, esses dois textos são preciosos. Então, o primeiro texto nos mostra que esta palavra de Deus é uma palavra que é a própria boca de Deus vindo do céu para nós. E quando Deus fala para satisfazer sua vontade, satisfazer o seu propósito. O outro texto também é muito interessante. Deus diz assim para Jeremias, o que tu vês? Ele diz, vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse para Jeremias, vistes bem.
porque eu velo em cumprir a minha palavra. Amados irmãos e irmãs, lendo em português, nós nunca vamos perceber a grandiosidade desse texto, ou destes textos. Mas no original tem uma preciosidade aqui, porque existe um trocadilho aqui no original. Quando Deus diz assim para Jeremias, o que tu vês? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Essa palavra amendoeira é shaked. Quando iniciava a primavera, as amendoeiras eram as primeiras árvores a florescer. Espiritualmente falando, isso tem um grande significado. É como uma antecipação daquilo que está por vir. Escute, olha que coisa impressionante. Por que Deus mostrou aquela vara de amendoeira para Jeremias? Você sabe muito bem que Jeremias foi um profeta, que o seu coração é escancarado neste livro, mas não o seu coração, o sentimento de Deus. Este profeta, ele foi chamado para viver um dos momentos mais tristes e negros da história de Judá. Aquela nação que era o testemunho de Deus na terra. Jeremias foi um profeta solitário, um profeta que não foi escutado. Suas mensagens não foram ouvidas. Ele foi ridicularizado, ele foi desprezado, ele foi acusado de tantas coisas. Jeremias foi um profeta onde as pessoas não queriam a sua presença. Ele não era amado, ele era odiado. Ele foi chamado de traidor da nação. Então Deus chama este profeta. Eu pergunto para você, o que Jeremias tinha para se segurar? Ele não tinha amigos. Na verdade, você vai encontrar talvez 1 ou 2 amigos. Ele era um homem solitário. Ele foi um homem que durante 40 anos pregou uma palavra e ninguém creu. Aonde estava a segurança dele? Como que foi possível ele viver 40 anos, uma geração toda, pregando uma mensagem que a sua própria nação, seus próprios ouvintes não receberam? Como foi possível ele continuar, ano após ano? Ele foi preso. Por causa da mensagem que ele pregava, ele foi agredido. Por causa da mensagem que ele pregou, ele foi ridicularizado. Por causa desta mensagem, as pessoas se afastaram dele. Então, como foi possível uma pessoa solitária, ridicularizado, desprezado, odiado, ele chegou a ser preso e condenado, como um traidor da nação? Como foi possível este homem perseverar? Ele não mudou a sua mensagem, ele não mudou o seu estilo, ele continuou até o fim. Você sabe, irmãos, o que foi que fez com que ele cada dia persistisse no encargo do seu ministério? Este texto, essa visão da vara de amendoeira, porque a palavra amendoeira é shaked. Aí Deus diz assim, vistes bem, porque eu velo, olha essa palavra aí na sua Bíblia, velo pela minha palavra, ou velo para cumprir a minha palavra. A palavra velo aí é shakad, é um trocadilho que está no hebraico. Então o que Deus está dizendo aqui para ele? Observe bem, eu estou atento à minha palavra para cumprir. Olhe para a vara de amendoeira. Então, assim como você está vendo essa vara de amendoeira, eu quero que você saiba que eu velo em cumprir a minha palavra. Eu manterei constante vigilância pela minha palavra. Então ele pregou uma palavra que a nação não ouviu. Ele pregou uma palavra que aquela geração não creu. Mas ele sabia que Deus estava mantendo constante vigilância sobre a sua palavra.
Então o compromisso de Jeremias não era com o povo, o compromisso de Jeremias era com Deus. Então, irmãos, o Senhor tem ministrado a nós acerca da glória eterna da sua palavra. Nós vimos aqui em 3 exemplos, sempre que Deus cria, sempre que Deus restaura, a primeira coisa que Ele envia é a sua palavra. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 1, nós vimos isso também em 2 Reis capítulo 22 e 23, e vimos também em Neemias capítulo 8. Nesses 3 exemplos, nós vimos o processo da criação e da restauração. Aqui da mesma forma, aqui Deus vai iniciar um tratamento dolorido com a nação de Israel. A nação de Israel teve que passar 70 anos no cativeiro. E quando Daniel teve que orar para que Deus libertasse o seu povo, ele orou em cima da sua palavra. Ele orou tendo como base e fundamento da sua oração a palavra que Jeremias proferiu, porque Deus manteve mesmo o povo no cativeiro. Aparentemente, a nação de Israel estava exterminada. O reino do norte tinha sido levado para o cativeiro no ano 722. O reino do sul, aproximadamente 100 anos depois, para a Babilônia, num cativeiro de 70 anos. E você vê, irmãos, a nação estava praticamente exterminada da face da terra, mas Deus disse que Ele traria essa nação de volta, e Ele faria com que o seu nome fosse restaurado no seu testemunho nesta terra, e Ele fez isso. Então, Ele cumpriu sua palavra, e Ele continua cumprindo a sua palavra. Que lição nós temos, irmãos, para nós meditarmos o que o Senhor tem nos falado até aqui? Porque vocês se lembram muito bem que a base textual deste ensino é Atos 2:42, quando diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina. A palavra ali é didascalia, o ensino dos apóstolos. E descobrimos em Atos 5:42 que o ensino dos apóstolos era Cristo, era uma pessoa. Aqui nós descobrimos em Isaías capítulo 55, que este ensino é o ensino celestial. Esse ensino, ele vem do céu, como a chuva, como a neve que vem do céu. Esta palavra viva também vem do céu, porque o seu caráter, a sua natureza e a sua essência é celestial. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que crer nesta palavra, nós temos que pregar essa palavra, como disse Paulo, a tempo e fora de tempo. Prega para os seus familiares, prega para os seus amigos, deixe que esta palavra cumpra o prazer de Deus, a vontade de Deus. Pregue esta palavra e creia que Deus mantém constante vigilância sobre ela, e ela não voltará vazia. Você entende? Então, queridos, quando fomos para João 1:1, nós descobrimos algo dessa palavra. Ela não é somente uma palavra celestial, como nós vimos hoje. Ela é uma palavra que tem uma natureza e um caráter eterno. Eterno. João disse assim, que esta palavra, ela coexistia com Deus, e ela é coinerente com Deus, na essência e na substância. Percebe? No princípio, se é que podemos dizer princípio, mas no princípio é onde não tinha tempo. Então, se não tinha tempo, como podemos dizer princípio? Mas João disse, no princípio, era a palavra. O termo aqui é logos. Logos é a expressão mais profunda daquilo que podemos entender como a palavra. Então, eu já lhe expliquei isso. Este não é um termo comum. Este é um termo que ficou cozinhando na história por 400 anos. Os homens tentaram entender esse termo do ponto de vista filosófico. Mas um dia veio um homem simples, um homem que tinha por profissão consertar redes. Foi chamado de iletrado pelos sábios religiosos do seu tempo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, iletrado. Esse homem disse uma das mais contundentes, extraordinárias verdades. Ele disse que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus.
No versículo 14 disse: o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Paulo toma esse mesmo texto, esse mesmo versículo 14, do Evangelho de João, capítulo 1, e diz assim em Colossenses 3,16, habite. A palavra aqui, tabernacule. Porque lá no versículo 14, João disse assim, do capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou. A palavra aqui é tabernaculou. Ele armou o seu tabernáculo entre nós. Então o que foi que ocorreu? Isto é, o verbo de Deus, o Logos de Deus, ele tabernaculou entre nós, com toda a verdade, com toda a glória e com toda a graça. Por isso que Paulo disse, habite ricamente. Por que ricamente? Por causa da verdade, por causa da glória, por causa da graça do Logos. Irmãos, não é uma questão acadêmica, não é uma questão de você ir para seminário, não é uma questão de você dizer, irmão, como é que eu posso pregar a palavra? Como que as pessoas vão poder me escutar? O que eu tenho que ler? O que eu tenho que ler? Que tipo de livro que eu tenho que fazer? Que tipo de curso que eu tenho que fazer? Aos pés de quem que eu tenho que estudar? Você não tem que estudar aos pés de homem nenhum. Você não tem que ler livro nenhum. Você primeiro tem que crer. Creia no poder da palavra. Se você crê no poder da palavra, então você vai começar a ter um relacionamento com esta palavra escrita. E quando você começar a ter um relacionamento com essa palavra escrita, ela mesma, como ferramenta do Espírito. Olha o que diz o versículo 17, do capítulo 6, da Epístola aos Efésios. Diz que a palavra, ela é a espada do Espírito. Então o Espírito Santo vai tomar esta ferramenta, vai tomar esta espada e vai pelejar contra mim, contra você. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai nos levar a uma comunhão, a uma relação íntima com uma palavra viva, que é uma pessoa. Então você vê, que coisa preciosa. É isso que o Espírito Santo faz. E aí você vai ver que essa palavra vai tabernacular no teu coração. E ela vai te levar para a maior escola que existe, a escola de Cristo. Ele vai usar situações, provisões, providências. Ele vai usar o trabalho da cruz para te quebrar, para te moer, para ganhar o teu coração, para ter caminho na tua vida. Vai abrir não somente a tua mente, mas o teu espírito, para que essa palavra habite mais profundamente. Ela vai ficar encarnada dentro de você. Aí você vai ver que o Espírito Santo, ele vai te lembrar de tudo aquilo que o Senhor e os apóstolos ensinaram. Não é uma questão de intelecto, é uma questão de vida. Estão entendendo? Então você vê, irmãos, se não é uma questão de intelecto, é uma questão de vida, qual que é o nosso problema? O nosso problema, irmãos, é que nós temos confiado no nosso intelecto. Nós temos confiado na nossa mente. E Deus não quer que você confie no seu intelecto, e nem na sua mente. Mente é uma faculdade da sua alma. Deus quer que você confie integralmente no poder do seu Espírito, para levar você a uma experiência com uma palavra viva, uma palavra que vai ser encarnada no teu coração. Veja Jeremias, veja o exemplo do próprio João, dos apóstolos. Eles eram homens simples. Quando eles começaram a dar testemunho da palavra, as multidões, elas ficavam assustadas. Olha Atos 8, quando diz que Filipe desceu para a cidade de Samaria, e ele começou a pregar. Irmãos, Filipe era um diácono na igreja, em Jerusalém. Diz que ele começou a pregar, e as multidões atendiam unânime ao que Filipe pregava, porque não somente ouviam, mas viam sinais que por ele era praticado. Então você vê a vida da palavra. Paulo diz assim, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas, eu fui na demonstração do Espírito e poder. Palavras persuasivas é coisa de mente ou do intelecto, mas na demonstração do Espírito e poder é a obra sobrenatural do Espírito Santo em nós e através de nós. Quando você vai para um seminário, você vai aprender algo para fazer alguma coisa. Mas quando você vai para a escola de Cristo, a obra primeiro é feita em você. O resultado da obra através de você tem que ser fruto daquilo que ele faz em você.
Então você está vendo, irmãos? Você pode ler a Bíblia todo ano. Você pode ter lido a Bíblia centenas de vezes. E você pode nunca ter tocado na palavra viva. Então, quando você descobre que esse Logos, ele é eterno. Como que, por exemplo, na mente de Deus, o que significa o Logos? Como que é o Logos na mente de Deus? Então, por favor, João 1:1 é o texto que nós havíamos estudado. Para você entender isso, você tem que primeiro começar sobre o que é o conhecimento para Deus. O que é um conhecimento para Deus? O conhecimento para Deus é o conhecimento que Ele tem de si mesmo e de todas as coisas. Isto é o conhecimento de Deus. Então, quando Deus conhece a si mesmo, Ele gera uma imagem. Percebe? Ao conhecer a si mesmo, Deus gera uma imagem. Preste atenção. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Repita comigo. Ao conhecer a si mesmo, Deus gera uma imagem. Então veja, aqui nós temos duas coisas. Deus tem de si mesmo um conceito que é igual a si. Primeira coisa, se Ele gera uma imagem, o que é o conhecimento? Então, primeiro, observe bem, Deus tem de si mesmo um conhecimento ou um conceito que é igual a si mesmo. E segundo, neste conceito, Deus expressa a si mesmo. Então veja, quando Deus se conhece, Ele tem uma imagem. Ele tem uma imagem. Então olhe, esse texto é muito interessante, João 1:1. Ao conhecer a si mesmo, Deus projeta uma imagem. E esta imagem é o conceito que Deus tem de si mesmo. E se Deus tem esse conceito de si mesmo, esse conceito se torna o quê? Uma expressão. Olhe bem, se Deus, ao conhecer a si mesmo, Ele projeta uma imagem, ou um conceito, isto é, por causa deste conceito, seria melhor assim, por causa deste conceito que Ele tem de si mesmo, Ele projeta uma imagem. Esta imagem é uma expressão de Deus como Ele é. Diga comigo, esta imagem é uma expressão de Deus, assim como Ele é. Então, esta imagem, irmãos, é quem? É o Logos. Logos. Nós lemos Êxodo 3:14, aquela grandiosa declaração de Deus para Moisés. Quando Deus diz assim para Moisés: eu sou o que sou. Então, primeiro, Deus disse que Ele era. Então, se Ele era, é porque Ele sempre foi. Porque esse é o conhecimento que Ele tem dele. Então, ao dizer que Ele sempre foi o que sempre foi, e o que Ele sempre foi é o que Ele era, isso não é simplesmente uma mera declaração. Se você vai para esse texto aqui, você vai ver que Deus está se autodefinindo. Ele está se autoproclamando. Mas para que Deus se defina, para que Deus se autoproclame, Ele precisa de uma imagem. Essa imagem é o Logos. Por isso que diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isto é, o Verbo era Deus com Deus. Então, a única coisa que pode expressar Deus, comunicar Deus, é o Logos. E você me pergunta, irmão, mas o que tudo isso tem a ver conosco? Tudo. Porque quando você prega esta palavra, você descobre que essa palavra Logos é o poder de Deus. Vida de igreja não é vida de religião. Nós não somos membros de denominação nenhuma. Nós não somos membros de grupo religioso nenhum. Nós estamos aqui para dar continuidade ao ministério de Cristo Jesus. Pregar como Ele pregou. Mas como isso vai ser possível? No dia que eu e você crermos que essa palavra que está habitando o nosso coração é espírito e vida. Quando você vai dizer para o seu amigo, para o seu vizinho, receba Jesus como teu Salvador. Seja salvo, arrepende dos teus pecados. Jesus é a luz para a tua vida. Palavras simples, mas palavras de vida. Irmãos, palavras de vida.
Irmãos, imagine que o que está em você é esse mesmo Logos que habitou aquela igreja primitiva. Aquela palavra rica, aquela palavra viva, aquela palavra que perseverava, aquela palavra que multiplicava, aquela palavra que perfurava o coração daquelas pessoas que ouviam. É a mesma palavra que veio habitar os nossos corações. Esta palavra habita você. Será que você crê que ela está aí, que ela é vida em você? Nós temos que crer, irmãos. Nós temos que crer. Porque um dia esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Aí o Senhor vai voltar, porque Ele vai terminar tudo com o poder da sua palavra. Que coisa impressionante, irmãos. Impressionante. Veja, eu sei que vocês estão com a Bíblia aberta em João 1, que é o texto que eu quero que vocês olhem para ele, mas se vocês voltarem para Jeremias 1,18, quando o Senhor diz isso para ele, tem uma parte aqui muito gloriosa. No versículo 18, o Senhor diz assim: porque eis que eu te constituo neste dia como cidade fortificada, como coluna de ferro, como muro de bronze, contra toda esta terra, contra os reis de Judá, seus príncipes, seus sacerdotes e o povo da terra. Está vendo o versículo 18? 3 figuras o Senhor diz para ele: eu te constituo. Primeiro, cidade fortificada. Isso fala de quê? Poder. Coluna de ferro. O ferro na Bíblia fala de autoridade. Autoridade. E muro de bronze. Bronze fala de juízo. Então o Senhor está dizendo: eu te constituo como força, como autoridade, como juízo nessa terra. Irmãos, um dia Deus vai julgar este mundo. Vai ou não vai? Vai. Ele vai julgar essas nações. Vai ou não vai? Vai. Mas quem Ele vai enviar antes? A palavra do seu poder. E aonde está essa palavra? Dentro dos nossos corações. Dentro de você existe uma palavra que é poder. Vá para a faculdade, vá para a escola esta semana, fale com seus amigos, fale uma frase, mas creia nessa frase. Aquilo que está lá no livro de Eclesiastes 11, lança teu pão sobre as águas. Essa palavra é pão, pão vivo do céu. E um dia você vai poder colher o fruto do poder e da glória desta palavra. Quem sabe um dia, lá na eternidade vindoura, você vai olhar para aquela pessoa e diz: você aqui? Eu disse: sim, lembra aquele dia que você falou para mim, arrepender dos meus pecados? Eu me arrependi. Irmãos, nós temos que crer, porque se nós não cremos nessa palavra, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Não só aqui nas reuniões, mas na nossa vida. Nossa vida não tem sentido. Você tem que ver isto. O Senhor te colocou como uma coluna de ferro, como uma cidade fortificada, como um muro de bronze nesta cidade, meus irmãos. Na tua família, lá no teu trabalho, você é essa expressão de poder, de autoridade, do juízo de Deus. Então, amados, nós vimos também que este Logos, ele não foi criado, mas ele foi eternamente gerado. Gerado procedente do Pai, mas nunca criado. Gerado porque ele não tem início nem fim. Algo criado, sim. E outro detalhe que o Senhor nos mostrou também, é que este Logos é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Você quer entender a Bíblia? Conheça o caráter do Logos. Conheça a sua natureza eterna. Conheça a sua glória. Alguns eruditos têm dito que a cada 25 versículos na Bíblia você encontra Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse, a cada 25 versículos você encontra Cristo. Porque Cristo é o Logos de Deus. Ele é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Você só poderá conhecer a Bíblia plenamente se você conhecer este Logos de Deus. Sem o Logos, você nunca poderá conhecer a palavra. Você nunca poderá conhecer a mente de Deus, porque palavra é uma partícula, é um fragmento da mente de Deus. E somente nele está a plenitude desta palavra, mas nunca em nós. Mas o que ele faz? Ele reparte conosco esses fragmentos da sua palavra, como vida, como poder, como glória, como graça. Então você entende que Cristo, ele é a chave, ou Logos é a chave hermenêutica. Então, na quinta-feira passada, eu procurei mostrar para os irmãos de Gênesis e Apocalipse, como que ele é visto em cada livro, como esse Logos é visto em cada livro.
Então, se você abre a Bíblia em Gênesis, você vai ver que ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a semente da mulher. Lá em Êxodo, olhando a Bíblia para Êxodo, você vai ver que ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito e aroma suave diante do Pai. Em Números, ele é o caminho da jornada e da peregrinação do seu povo. Em Deuteronômio, ele é a lei. Em Josué, ele é o nosso capitão. Oh, irmãos, isso não é lindo? É. Você pode olhar na Bíblia. Se você for olhando cada lugar na Bíblia, você vai ver justamente isto. Em Juízes, ele é o nosso libertador. E no livro de Ruth, ele é Boaz, o nosso remidor. Aí depois de Ruth, você vai para o livro de 1 Samuel. Em 1 Samuel, quem ele é? Ele é ungido do coração de Deus. Depois você tem 2 Samuel, e que ele em 2 Samuel, ele é o descendente de Davi, aquele que vem para sentar no seu trono eternamente. Aí depois você tem um livro de 1 Reis, e o que ele vai nos dizer? Vai nos dizer que no livro de 1 Reis e no livro de 2 Reis, ele é o rei, aquele ungido, aquele que vem para um dia estabelecer o seu reino sobre a terra, aquele que, segundo a sua palavra, ele reinará juntamente com a sua igreja. Ele é o rei dos reis. E em 1 e 2 Crônicas, ele é a raiz de Davi, ele é a semente da genealogia do seu povo. O que significa que toda a história do seu povo tem a sua semente nele. Graças a Deus por isso. Aí depois você tem Esdras. O que ele é em Esdras? Sabe o que ele é em Esdras? Ele é aquele que veio para restaurar e para edificar a casa de Deus. De Esdras, nós temos o quê? Nós temos o livro de Neemias. Se você estuda o livro de Neemias, você vai descobrir que ali há um grande, extraordinário processo de restauração. Quem é o Logos? Quem é o Senhor Jesus no livro de Neemias? Ele é o nosso restaurador. Depois do livro de Neemias, tem um livro de Esther. Neste livro não tem o nome de Deus. Você não vai encontrar o nome de Deus ali. Você vai encontrar mais o nome de Assuero. O nome Assuero, rei, aparece por mais de 158 vezes nesse livro, mas não o nome de Deus. Mas quando você lê o livro de Esther, você vai descobrir que existe um tesouro escondido ali. E você vai descobrir que esse tesouro escondido ali, guardado no coração daqueles remanescentes fiéis, aqueles que não foram derrotados por Amã. Então ele é o tesouro escondido no coração dos remanescentes. Aí depois do livro de Esther tem um livro de Jó. Lembra quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o Logos no livro de Jó? Ele é o Redentor que vive eternamente. Aí depois nós temos o livro de Salmos. No livro de Salmos, ele é a letra, ele é a inspiração, ele é toda a adoração que exalta o Pai em sua eterna glória. Depois temos o livro de Provérbios. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é a excelência do conhecimento. Em Cantares, sabe o que ele é em Cantares? Ele é o esposo amado. Depois de Cantares nós temos Isaías. Em Isaías, esse maravilhoso livro, que é uma síntese de toda a Bíblia. São 66 capítulos. Nós poderíamos pegar todos os capítulos de Isaías, esses 66 capítulos, nós poderíamos ver ele em cada capítulo, que você vai entender o que ele é por toda a Bíblia, nos 66 livros. Mas isso se resume em dizer que ele, o Logos, o nosso Senhor, sabe o que ele é? Ele é o Salvador do seu povo. No livro de Jeremias, ele é o manancial de águas vivas. No livro de Lamentações, ele é a esperança do seu povo. No livro de Ezequiel, esse livro é glorioso. Se você ler lá no capítulo 1, no livro do profeta Ezequiel, você vai ver que ele é a expressão da sua palavra. Talvez esse livro descreva para nós a expressão mais profunda e a revelação mais gloriosa da sua palavra, que está no capítulo 1. Aí vem o livro de Daniel. No livro de Daniel, sabe o que ele é? Aquele ancião de dias. Ele é o quarto homem daquela fornalha. Ele está presente ali, irmãos. Aí você sai do livro de Daniel e você vai para o livro de Oséias. Você lembra daquela história
daquele drama do profeta, o que mostra a infidelidade da sua esposa, mas aqui nesse livro, sabe quem ele é? Ele é o esposo fiel. Irmãos, tem um capítulo lindo nesse livro, onde Deus começa a condenar a nação de Israel, mas aí depois que ele condena aquela esposa infiel, ele diz assim, mas eu vou restaurá-la, e eu vou casar com ela, e viverei com ela eternamente. Sabe por que ele fala isso? Porque ele é o esposo fiel. Aí você sai do livro de Oséias, aí você vai para o livro de Joel. Se você ler este livro, você vai ver que o próprio nome de Joel é uma mensagem deste livro. Vai dizer assim, o Senhor é Jeová, aquele que é misericordioso, ele é compassivo e tardio em irá, e é grande em sua misericórdia. Esse é o nosso Senhor Jesus. Aí você vai depois, em Amós, o que nós podemos entender do Senhor Jesus aqui em Amós? Então, em Amós, ele é aquele que revela todos os seus segredos aos seus servos e também aos seus santos profetas. Todos os seus desígnios são revelados aos seus santos servos e profetas. É isso que o nosso Senhor é em Amós. Aí de Amós, você vai para Obadias. Em Obadias, ele é a chave da profecia que anuncia a chegada do dia do Senhor. É isso que ele é em Obadias. Em Jonas, ele é o grande missionário. Jonas não foi aquele missionário que falhou na sua missão, mas o Senhor o restaurou e o trouxe de volta para Nínive. Mas o nosso Senhor, ele não fugiu do seu caminho. Ele é o grande missionário, aquele que saiu da casa do Pai e veio aqui se revelar para nós e falar do amor do Pai para nós. Então, no livro de Jonas, ele é o grande missionário. E em Miqueias, ele é o mensageiro da luz e da liberdade do seu povo. Em Naum capítulo 1, versículo 7, diz que ele é a força, a fortaleza do seu povo. Naum, capítulo 1 e o versículo 7. Em Abacuque, se você ler Abacuque 3, versículo 19, diz que ele é a força. Ele é a força que aviva a sua obra. Ele é aquele que veio avivar a sua obra. Ele é a força, ele é o poder, ele é a vida do avivamento da igreja. Assim que você sai de Abacuque, você vai para Sofonias. Então você lê Sofonias capítulo 3, se você quiser anotar, versículo 17. Ele é o Senhor, aquele que está no centro, no meio do seu povo. Sofonias capítulo 3 e o versículo 17. Aí você chega no livro de Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 7 vai dizer que ele é o Logos, ele é o Senhor, ele é o desejado de todas as nações. Aí de Ageu você vai para Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13, diz que ele é o renovo que edificará o templo do Senhor. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz que ele é o sol da justiça. É tudo isso que ele é no Velho Testamento, ele é a chave hermenêutica para nos fazer entender o Velho Testamento. E no Novo Testamento, em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o servo, em Lucas ele é o filho do homem, o homem perfeito. Em João, o que ele é em João? Ele é o verbo, ele é a palavra. E no livro de Atos, ele é o Cristo exaltado, aquele que batiza com o Espírito Santo. É isso que ele é. Aí você vai para Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, o que ele é em 1 Coríntios? Sabe o que ele é em 1 Coríntios? 1 Coríntios 1,30. Ele é a nossa justiça, ele é a nossa santidade, ele é a nossa redenção. E em 2 Coríntios, ele é a imagem de Deus. Em Gálatas, ele é a nossa vida. Em Efésios, ele é a plenitude de Deus. E em Filipenses, ele é o nosso viver. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Aí você vai para Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. E em 1 Tessalonicenses, se você ler 1 Tessalonicenses, você vai descobrir que ele é o Senhor que virá para todos os seus santos. E em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que julgará todos aqueles que não obedecem à sua palavra. Isso está lá no capítulo 1 e o versículo 8. Aí você tem 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, ele é a revelação de todo o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito,
visto por anjos, crido por muitos e recebido na glória. E em 2 Timóteo, ele é o bom depósito. Se você ler o capítulo 1, versículo 14, você vai ver que ele é o bom depósito. Em Tito, ele é a base da nossa esperança eterna. Tito capítulo 1, versículo 2. E em Filemon, ele é o amigo mais chegado que o irmão. E em Hebreus, ele é o falar de Deus. Lembra? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Em Tiago 2:1 diz que ele é a glória. Este Logos é a glória. E em 1 Pedro, ele é o supremo pastor das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Cristo imarcessível. Em Tiago, você viu que ele é a glória. Em 1 Pedro, ele é o pastor, o supremo pastor das nossas almas. Em 2 Pedro, o Cristo imarcessível, irmãos, é como se a gente estivesse subindo uma escada e entrando para dentro da eternidade, contemplando as glórias e as belezas deste Logos eterno de Deus. Em 1 João, ele é a vida que foi manifestada. Em 2 João, ele é o Filho do Pai. E em 3 João, ele é a essência do amor fraternal. É a essência da comunhão dos santos. E em Judas, como diz o capítulo 1, versículo 25, ele é o único e sábio Deus. E em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Glórias a ele eternamente. Esse é o nosso Senhor. Ele é a chave de toda a Bíblia. Ele é o Logos. E todas estas riquezas, todas estas glórias habitou em nós. Quando Paulo disse, habite ricamente em vós a palavra de Deus, ele está dizendo que tudo isso aqui e muito mais habita dentro de mim e de você. Graças ao Senhor pela sua palavra viva. Graças ao Senhor porque Ele tem nos habitado. Graças ao Senhor porque você e eu não estamos aqui caminhando a ermo. Existe uma palavra dentro de nós. Permita que a vida desta palavra transborde. Permita que a vida desta palavra te renove. Permita que a vida desta palavra restaure a tua vida, restaure você, te avive, te desperte, para que você possa ser um mensageiro dele nesse tempo. Para que você, minha irmã, pregue a palavra de Deus com autoridade, com ousadia. Para que você, meu irmão, pregue a palavra de Deus, expresse Deus. Quando você está pregando esta palavra, Deus está sendo expressado. Quando você prega esta palavra e você crê nesta palavra, a expressão de Deus está sendo transmitida. Essa expressão é uma expressão de glória, é uma expressão de poder, e nós temos que crer. Você e eu precisamos crer, porque se nós não cremos, o que é esta palavra? Esta palavra, quando ela é pregada, irmãos, ela não volta vazia. Que segurança isso nos traz? Que segurança isso tem que trazer para mim e para você? Minha irmã, que o Senhor te dê ousadia para você pregar para os teus filhos, para o teu esposo. Que o Senhor te dê ousadia, não para você pregar de qualquer maneira, para que essa palavra seja tanto vida em você, como vida através de você. Que o Senhor te leve a pregar para os teus familiares, com autoridade, com vida, crendo nessa palavra, porque se você crer, ela vai ser vida, e se ela é vida, eles também vão crer, e em tudo Cristo será glorificado. Irmãos, que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa noite, que o Senhor nos ajude nessa noite a ver um pouco mais desta palavra, que o Senhor nos ajude pelo seu Espírito a tocar um pouco mais dessa palavra, porque este é um tempo precioso. Este é um tempo de uma grandiosa restauração da igreja. Onde o Senhor está tirando toda a quinquilharia, todo o lixo, tudo aquilo que tem entulhado a presença do seu Espírito, a presença da sua palavra. Que o Senhor, pelo seu Espírito, tenha liberdade de percorrer cada lugar, cada cadeira aqui, cada corredor, cada espaço com a sua palavra. E Ele vai trabalhando, Ele vai entrando, Ele vai penetrando, Ele vai agindo. E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir Deus quando Ele fala ao seu povo. Ninguém pode impedir Deus quando existem corações sedentos em ouvi-lo. Ninguém pode impedir o agir de Deus quando o nosso coração está escancarado e nós estamos rendidos debaixo da sua voz. Ninguém pode impedir Deus quando o nosso coração é perfurado pelo falar de Deus.
Então que o Senhor tenha toda a liberdade nessa noite, neste lugar. A Ele seja toda glória para todos sempre. Toda glória para todos sempre. Então, queridos, para terminar, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Apenas esse texto. Havendo Deus falado muitas vezes, você vê, irmãos, começa aí de Gênesis até Malaquias, você vê o quanto que ele falou por esse logos, por essa palavra, por essa pessoa. Você viu o tanto que ele falou? Apenas foi uma síntese do seu falar. Tudo isso que eu disse para vocês é uma síntese do falar. Porque tem suas teofanias que ainda não foram nem compartilhadas. Imagina se a gente começasse a falar das teofanias dele a partir de Gênesis. Então você vai ver a teofania dele como o anjo do Senhor que apareceu a Abraão. As teofanias dele por meio de cada particularidade do tabernáculo. As teofanias dele em cada história da peregrinação do povo de Israel naquelas 42 estações. Irmãos, são infinitas. Passaríamos a noite inteira aqui falando das teofanias de Cristo. E é lógico, com a ajuda de todos vocês, porque eu não sou capaz de lembrar de todas elas. Eu sei que vocês sabem de muitas, mas poderíamos aqui, irmãos, ouvindo cada um falando das teofanias do nosso Senhor. Imagine, irmãos, quão profundo, quão rico, quão belo são o nosso Senhor em suas glórias. Aleluias. Então ele falou de muitas maneiras. Em outro tempo, aos pais pelos profetas. Agora, como que ele está falando hoje? Como que Deus fala hoje? Nos últimos dias, falou-nos pelo Filho. Quem é o Filho? O Logos. O Logos. A quem designou herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o universo. Não é isso? João 1 diz assim, que ele era o verbo, estava com Deus. Aí depois, nos versículos seguintes, diz assim, sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, por favor, olha o versículo 3. Ele é, aqui está um particípio presente de ser, de existir. Ele é aquele que existe. Ele é aquele que é o resplendor. Essa palavra resplendor, a tradução dela é o brilho refletido. Então veja bem, irmãos, vê se você consegue guardar tudo isso. Quando Deus está falando esta palavra para você, se você crê nesta palavra, esta palavra que você ouve, esta palavra que você crê, esta palavra que é vida em você, e esta palavra que você prega, esta palavra que você vai pregar, é o brilho refletido daquilo que Deus é. Estão vendo, irmãos? Isso não é demais? Isso não é impressionante, irmãos? Então você pensa que você pregava mensagem decorada? Você pensa que você prega uma mensagenzinha, uma palavrinha? Não. Quando você crê nessa palavra e você abre a tua boca, você está pregando o brilho refletido daquilo que Deus é. Você está pregando aquele conhecimento que Deus tem dele mesmo. Você está expressando aquilo que Deus pensa sobre ele mesmo. Você está pregando o conceito que Deus tem de si mesmo. Oh, irmãos, isso é muito grande. Isso é muito impressionante. Isso é extraordinário demais. Porque eu creio que só isso poderá libertar a minha vida, tua vida, todos nós, desse cristianismo vazio, de aparência, esse cristianismo religioso, esse cristianismo centrado no homem, esse cristianismo com suas raízes enfiadas profundamente nessa terra. Somente esta palavra poderá nos quebrar, fazer-nos um novo vaso para conter Deus na sua expressão. Deus da sua pessoa. Você está vendo, irmãos? Você consegue ver isto? Você consegue sentir isto? Quantas pessoas estão escravas do pecado, das drogas? O governo não sabe o que faz. A sociedade está perdida. Mas eu e você temos o maior poder deste mundo. Esse poder desse evangelho, que você pode dizer para uma pessoa, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Essa palavra vai ser vida, ela vai ficar livre. Você entende? Ela vai ficar livre. Você entende, irmão? Você percebe isso, irmã? Eu espero ainda ver irmãs subir neste lugar e pregar a palavra de Deus com ousadia, com autoridade, com vida. Irmãs pregando a palavra com liberdade, com vida. Jovens que estão sendo formados na escola de Cristo, subir aqui e pregar a palavra de Deus com autoridade e com vida.
Irmãos, eu tenho que crer nisso, você tem que crer nisso. Senão nós estamos perdendo o nosso tempo, irmãos. Estamos pregando história, estamos pregando conhecimento, estamos inchando por dentro. E as multidões estão morrendo lá fora, os lares estão sendo destruídos lá fora, os jovens estão sendo destruídos lá fora, e nós inchando por dentro. Não, irmãos, que o Senhor nos esvazie, que o Senhor tire todo o lixo de dentro de nós, todo o entulho de dentro de nós, e nos encha dele mesmo, nos encha da sua pessoa, nos encha da sua palavra, nos encha da sua vida. Então diz assim, irmãos, ele é o resplendor, a expressão exata, a palavra aqui, a tradução é character, isto é, a reprodução precisa em todos os aspectos. Esse ele é, não é o falar de Deus. Olha lá, irmãos, ele diz, nesses últimos dias nos falou, guarde essa palavra, ela é a chave de tudo nesses textos. Este falou é o Filho, este falou é o brilho da expressão de Deus, é o caráter de Deus. Quando você prega, o brilho de Deus procede, o caráter de Deus procede. Irmãos, aqui, quando nós estamos sentados aqui, também na minha vida aqui, todos nós aqui, estamos sendo ministrados por Deus através da sua palavra. Eu sou simplesmente um pequeno, um frágil, um vulnerável instrumento que Deus está usando. O segredo não está em mim, o segredo está nele, no seu Espírito entre nós. Então ele está trabalhando na minha vida, mas ele trabalha também em você aqui. Você sabe o que Deus veio fazer aqui hoje na sua palavra? Ele veio trabalhar o seu caráter nas nossas vidas. O seu caráter em nós. Porque diz assim, irmãos, ele é a expressão exata. Essa frase, a expressão exata, caráter, reprodução precisa em todos os aspectos. Aí diz assim, do seu ser. Uma outra palavra rica. O termo aqui é upostasis. Essa upostasis fala da substância real. Outra palavra que é usada para poder falar para nós do caráter, da natureza da palavra. A palavra é essa substância real, não é letras, não são sons. Você não está ouvindo sons apenas, mais do que sons que você está ouvindo aqui. Você sabe o que você está vendo, tocando na substância. Quando você prega, você não está emitindo som, você está emitindo substância viva, real. Oh, irmãos, que coisa tremenda é esta. Quando você prega, você vê uma pessoa lá, prega para ela. Prega para ela. Irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor, e quão poderosa é a sua palavra. Porque esta palavra não só entra lá e liberta os cativos, mas arranca toda a culpa que está sobre eles. Ela é poderosa, ela é viva, é eficaz, é penetrante, é cortante. E você que está aqui nessa noite, que ainda não conhece o Senhor, permita que esta palavra entre em você e mude toda a tua vida. Veja o que diz, irmãos, do seu ser, substância real. Por isso que diz que ele está assentado, sustentando todas as coisas, diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, isto é, o Filho. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Porque ele está sentado, irmãos. Sabe por que ele está sentado? Paulo vai dizer, Efésios 1:20, porque Deus o ressuscitou, consumou toda a sua obra, tudo está consumado. E agora, no poder da ressurreição, o Pai o sustenta. Isto é, o poder da vida de ressurreição é a maior expressão do poder de Deus na terra, está no versículo 19, no versículo 20, diz que Deus o ressuscitou, Efésios 1, 19 e 20. Então ele está sentado lá, majestade nas alturas. Ali está, irmãos, ele está sustentado, ou sentado, tendo como sustento da base da glória do seu trono o poder da sua ressurreição. Agora, irmãos, esse poder da ressurreição é o poder desta palavra que eu e você temos aqui. O poder da ressurreição é o maior poder que Deus expressou no universo. E agora ele está sentado, porque tudo está consumado. E aqui eu creio que nós podemos ver três coisas. Ele está sentado significa que tudo está terminado. Significa que ele descansa no poder da sua ressurreição.
E esse poder da ressurreição é o poder que é transmitido através da palavra que pregamos. O poder da ressurreição é o poder que é transmitido através do evangelho que você prega. O poder de Satanás é um poder terrível. É um poder que nós talvez não tenhamos capacidade de imaginar. Mas é um grande poder. Mas existe um poder muito maior. Existe um poder infinitamente maior. E esse poder está dentro de você. Esse poder tabernaculou dentro de você. É o poder do Logos, é o poder da vida, da palavra que habitou o teu e o meu coração. Então, irmãos, que o Senhor superabunde nas nossas vidas através do seu falar. Na quinta-feira nós vamos continuar estudando o livro de Ezequiel. Continuando, compreendendo mais, se o Senhor permitir. Para que Ele mesmo, irmãos, ganhe nossa vida. Ganhe mesmo. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Que Deus superabunde nas vossas vidas.